e o final da alegria é tristeza. Então você tem que aprender a conviver, a usar as armas que Deus está te dando, o sentimento que houve em Cristo Jesus, se esvaziar de si, das suas armas. Às vezes você se arma todo, você já vai, se você tem uma situação que vai ter que lidar com alguém, vai ter que debater alguma situação difícil com alguém, às vezes você já se arma, se ela falar isso, se ele falar isso, eu vou falar aquilo. Não. O que Jesus faria no meu lugar? Qual seria o sentimento de Jesus? É isso que a gente precisa entender. Como fazer isso? Como entender esse sentimento que houve em Cristo Jesus? Que largou tudo para se tornar um ser humano, um homem, carne e osso como nós, para mostrar para a gente que é possível. Vocês conseguem. Como? Intimidade com o Espírito Santo. Porque é Ele que vai falar quando nós não sabemos falar. É Ele que vai interceder, é Ele que vai orar quando nós não sabemos. É Ele que vai nos guiar quando nós estivermos sem direção. E segundo, examinar as Escrituras. Tem que fazer parte da nossa vida isso. Tem que ser manual. A gente precisa entender isso, senão vai ficar difícil guerrear, senão vai ficar difícil se manter na presença. Senão você vai ter sempre esse sentimento de culpa. Senão você vai ter Satanás acusando, sempre falando alguma coisinha. Ah, mas você faz isso. Ah, mas você faz aquilo. Quando você tem a intimidade com o Espírito, você começa a entender que a palavra de Deus é o seu guia, é o seu manual. E você começa a viver aquilo que você escuta aqui do apóstolo, aquilo que você escuta na classe com os professores, você começa a absorver aquilo e começa a colocar em prática. Não, espera aí, Jesus faria isso, Jesus ofereceria outra face, Jesus não gritaria, entende? E tem os momentos certos, e o Espírito vai te guiar, vai te mostrar a maneira certa, as armas certas que você tem que usar em cada situação. Mas para isso você tem que buscar intimidade. E o principal, o sentimento que houve em Cristo Jesus, foi fazer aquilo tudo, se esvaziar, deixar a sua glória, se tornar em forma de homem, para quê? Para morrer. Para morrer em uma cruz. Aí é que está. Quando é para morrer, ninguém quer. A gente vem sendo ministrado aqui desde sexta-feira. Ontem, uma mensagem que mexeu muito conosco, incomodou muito. Como é bom ser incomodado pela palavra de Deus. E a peça também, que foi ministrada aqui na sexta-feira, trouxe uma realidade que nós estamos vivendo, aqui nessa igreja. Aqui nessa igreja. As pessoas estão morrendo do nosso lado. Estão morrendo do nosso lado. Mas é essa morte que nós devemos evitar. Mas para evitar essa morte, nós temos que morrer. Como é que para dar vida nós temos que morrer? Não foi isso que aconteceu com Jesus? Para que hoje a gente tenha vida e com abundância, não teve que haver a morte na cruz? Porque quando há a morte do pecado, há a vida da ressurreição. A ressurreição da vida. E é essa morte que nós temos que viver ela. Viver a morte do nosso pecado, a cada dia, porque a cada dia nós não estamos pecando, a cada dia nós não estamos buscando a perfeição, nós temos que viver a morte do pecado.
É ilógico, mas é a lógica de Deus, que vai na contramão da lógica do mundo. Viver a morte do pecado para viver a vida de Deus. A gente precisa entender, esvaziar, vai requerer dor, vai trazer para nós algum incômodo. Porém, Jesus, no final, recebeu o nome que foi sobre todo nome. O nome que se todo joelho se dobrará diante dele e confessará. Nós receberemos também uma glória, mas não é aqui na terra. Não é. Aquele jovem, por salvar muitas vidas naquela guerra, foi reconhecido, fizeram até um filme dele. Talvez você não vai ser nem reconhecido. Talvez ninguém nem vai ouvir falar no teu nome aqui na terra. Mas quando chegar lá no céu, eu tenho certeza que o Senhor chamará você pelo seu nome e dirá: vinde bendito de meu Pai. É isso. Não tem enfeite, não tem, é isso. E isso basta, tem que bastar. Tem que bastar. Esse sentimento de tudo que a gente vivenciar para Cristo aqui na terra, só de chegar lá no céu e ouvir o Senhor chamar o nosso nome, tem que bastar. Então para de esperar em Cristo aqui somente nessa terra, para. Porque Paulo fala que é o mais miserável dos homens, aquele que espera em Cristo somente aqui, ó. Eu sirvo a Jesus para Ele salvar meu filho, salvar o meu marido, salvar a esposa, salvar minha mãe, não. Sirva a Cristo, porque Ele te salvou. Se você fizer isso, o restante é com Ele. Faz a sua parte. Faz a sua parte, o restante é com Ele. Se coloque de pé. Nós precisamos só entender o que Deus quer de nós. Não é muita coisa, não. Não é muita coisa, tenho certeza disso. Mas é difícil, eu entendo. Todos nós passamos por conflitos quando se fala de servir a Deus. Entendo isso, passo por isso. Mas eu tenho uma certeza no meu coração, o Espírito habita em mim. E Ele vai me guiar para a vontade de Deus, isso eu tenho certeza. Porque eu quero. Mas alguém quer chegar no centro da vontade de Deus? Eu entendi isso. Não precisa fazer muita coisa com Deus, basta querer. Porque Deus trabalha no nosso querer e no nosso efetuar. A gente quer. Tenho certeza que você também quer entender o centro da vontade, viver no centro da vontade, largar as suas armas e usar as armas de Deus. Eu tenho certeza disso, mas é difícil. Mas hoje nós vamos pedir ao Espírito Santo que mais uma vez nos desarme, para que a gente possa receber de Deus a preparação para combater essa guerra. E o principal é ajudar outros a chegar até a Jesus. Esse é o principal. Mas para isso, a gente precisa se esvaziar. Vamos nos esvaziar aqui nessa manhã. Vamos nos esvaziar. Começa a orar ao Senhor. Começa a dizer ao Senhor tudo aquilo que você tem feito. Que você sabe, cada um de nós sabemos o que a gente tem feito que não tem agradado o Senhor.
A gente sabe que o sentimento que está em nós não é o mesmo que houve em Cristo Jesus. A gente sabe que a gente não tem se humilhado, se esvaziado, deixado a nossa vontade. Eu sei disso. Eu sei que a minha vontade ultimamente tem botado a vontade de Deus na minha vida bem, mas bem no cantinho. Eu tenho essa consciência. Mas toda manhã eu falo assim: Deus, lá no fundo do meu coração, está escondido, Senhor. Tá, tem muita coisa na frente aí, mas vai lá no cantinho, tem um desejo, tem um sentimento, tem uma vontade. E eu sei que só para o Senhor, só isso basta. Vai lá, pega essa vontade, Senhor, traz para frente. Toda manhã eu falo isso. E o Senhor está me sustentando. E eu tenho certeza que uma hora vai. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus é não julgar, é se colocar no lugar. Foi isso que Ele fez, se fez em forma de homem. E às vezes a gente olha para o nosso irmão. Ontem eu estava ali e uma jovem o tempo todo mexendo no celular, tirando foto, e veio o meu sentimento de falar: nossa, que falta de reverência, de chegar, né, junto e falar: vamos adorar, vamos. Vem em mim esse sentimento. Me deu até um pouquinho de raiva, porque, meu Deus, por que aquela jovem não adora, não se concentra? Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração e falou assim: não, vai lá e agradece a ela por ela ter vindo. Dá um abraço nela, era uma jovenzinha adolescente, dá um abraço nela e fala assim: muito obrigado porque você está aqui. Eu estava com as minhas armas, querendo ir lá lutar, querendo ajudar ela, mas com as minhas armas. Olha só, para de mexer nesse celular, vamos adorar, vamos buscar, com as minhas armas. Aparentemente não parecia errada, não era errado, eu tinha todo o direito, que ela estava me atrapalhando também. Mas olha o que o Espírito mandou fazer: vai lá e agradece a ela por ela estar aqui, dentro da minha casa, mexendo no telefone, tirando foto. E eu tenho certeza que ela vai estar aqui hoje. Ela falou: não, eu vou vir. E a gente precisa entender isso, que não é da nossa forma, não é do jeito que a gente acha, é do jeito que Ele quer, e o jeito dele é confuso mesmo, é diferente, é estranho, mas no final, irmãos, dá tudo certo. No final dá tudo certo. No final a vida é salva. E é isso que tem que importar. Por isso nós temos que esvaziar. Senhor, nessa manhã estamos aqui, Senhor. É a Tua igreja. Cada um de nós aqui, o Senhor começou uma grande obra. O Senhor ministrou tanto na nossa vida, tanto. E mesmo assim a gente não consegue se enquadrar, Senhor. Mas que sentimento é esse, meu Pai? Que sentimento é esse que não desiste? Como pode, Senhor? Como pode nós, seres humanos, ter o mesmo sentimento que houve em Ti, Senhor? Porque se a gente olhar para nós mesmos, a gente se olhar no espelho, a gente não se aguenta. A gente não consegue nos perdoar. Como o Senhor faz isso? Como o Senhor garante cada manhã a sua misericórdia se renovando sobre a nossa vida, nos dando mais uma oportunidade, Senhor. Mas eu, Senhor, Leonardo, tenho a consciência que nem as Tuas misericórdias
vão evitar, Senhor, de um dia partirmos para Ti. E se esse dia chegar, Senhor, de nos encontrarmos, e eu ainda não estiver no centro da Tua vontade, Pai. Por isso hoje, Pai, eu quero Te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Não de estar aqui ministrando a Tua igreja, não. Oportunidade de acordar e entender que eu preciso mudar. Oportunidade de se tornar melhor do que eu fui ontem. É isso que eu quero Te agradecer, Senhor. Porque a glória do homem, Senhor, não é nada comparado a ser chamado por Ti, Senhor, a ouvir o Senhor chamar o nosso nome, Senhor. Precisamos mudar, Deus, para que a nossa igreja, Senhor, para que a comunhão do culto, Senhor, para que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido. Eu preciso mudar, Senhor. Eu preciso mudar, Senhor. E eu quero incentivar os meus irmãos também a fazer isso, Senhor. A reconhecer, Senhor. A ter uma mudança na sua mente, Senhor. A ser totalmente dependente, Senhor. A jogar, Senhor, todas as nossas armas, as minhas armas aqui, Senhor, diante de Ti. E Te pedir que o Senhor me arme com a Tua palavra. Com a armadura do Senhor, Deus. Que eu possa manusear bem, Senhor, a Tua palavra. A palavra da verdade, Senhor. Mas não para ser reconhecido, não, é para ajudar o meu irmão. Só isso que eu quero, Senhor. Eu quero ajudar o meu irmão, Senhor. Eu preciso ajudar o meu irmão. É isso que me satisfaz, Senhor. É isso que eu entendo, ó Pai, que é estar na plenitude da Tua presença, Senhor. É quando eu estou ajudando alguém, Senhor. É quando eu me importo, Senhor. Porque o meu amor tem se esfriado, Senhor. Como pode isso, Deus? Como pode, Senhor? Entender que o Senhor me amou tanto. Eu entendo isso. Mas não consigo amar o meu irmão, Senhor. Como pode, Senhor, conhecer a Tua palavra, Senhor? E eu sei que era até melhor que eu não conhecesse, Senhor, do que conhecendo, Pai, não praticá-la, Senhor. Porque eu sei que o meu maior pecado é saber que eu tenho que fazer o bem e não faço, Senhor. Saber que eu posso fazer até mais do que eu já estou fazendo, Senhor. E não fazer, Senhor. Porque quando eu saio, quando eu entro na Tua presença, Senhor, não dá vontade de sair, mas quando eu saio, fica tão difícil de entrar, Senhor. Mas quando eu estou aqui, na comunhão, quando eu vejo meus irmãos, meu coração se alegra tanto. Parece até um sentimento que eu tive quando o Senhor me encontrou há 15 anos atrás, que era a vontade de morar aqui na igreja, Senhor. Porque aqui eu ficava sentindo a Tua presença. Porque quando eu chego em casa, a minha vontade prevalece, Senhor. Eu não quero. Eu só queria
Eu só estou falando isso aqui contigo, Senhor, em voz alta, no microfone, Senhor, porque eu tenho certeza que tem muito irmão meu assim, Senhor, e eu quero incentivar eles, Senhor, a tomar uma posição, a mudar o pensamento, a se esvaziar um pouco, porque fazendo isso, Senhor, já que eu estou com essa oportunidade no microfone, eu queria ajudar alguém, Senhor, e te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor. Nós estamos num congresso jovem, Deus, mas tem jovem que não veio aqui um dia, Senhor, e eu não fui. Abençoa a nossa vida, Senhor, para que a gente seja abençoado. E abençoado não é quem recebe a bênção, é quem produz a bênção. E eu quero ser bênção, Senhor. Eu quero ser um abençoado e produzir bênção na vida do meu irmão, Senhor. É a tua igreja, é o teu povo. Foi o Senhor que nos escolheu, Senhor. E como eu li hoje aqui, eu tenho certeza que nenhum de nós vai se perder, porque aquele que vem a Ti, Senhor, o Senhor não vai perder, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ajudar, Pai. Eu te faço essa oração, Senhor, e te pedindo que o Senhor mude a nossa realidade como igreja, Senhor. Como igreja, como corpo. Nos ajuda a olhar para o lado, Senhor. A gente não está conseguindo olhar para o lado. Nos ajuda a entender, a perdoar mais do que julgar, a abraçar mais do que apontar, a agir mais do que falar, Senhor. Nos ajuda a ajudar o apóstolo. Sei que muitas coisas a gente gostaria de mudar, ou que mudasse aqui na igreja. Tem tantas pessoas aqui, Senhor, com pensamentos diferentes. Às vezes a gente fica julgando. Por que não poderia ser assim? Por que não poderia ser assim? Mas a gente não é a mudança, a gente só quer mudança. Mas a gente mesmo não quer ser a mudança. Que é muito fácil a gente ficar sentado ali, Senhor, exigindo. Muito fácil. Por isso eu te peço que o Senhor conserve a tua graça sobre a vida do apóstolo, da apóstola, para que eles continuem, Senhor, com esse sentimento que foi o seu, de não desistir de nós, porque às vezes as armas deles vêm, mas que eles possam ter a sabedoria do céu, como já tem tido até o dia de hoje, para administrar suas ovelhas, a nossa vida, Senhor. E como foi dito aqui ontem, que nós também com essa responsabilidade possamos, ó Pai, ter essa sabedoria, esse sentimento, para ajudar outras pessoas, outros jovens, outras pessoas, ó Pai, a mudar, Senhor, a entender, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse sentimento, ó Pai. Isso é unção, isso é poder, Senhor, que transforma. Isso é Pentecostes, ó Pai. Muito obrigado, porque eu fui tocado. Se mais alguém aqui foi, já está ótimo, Senhor. Está bom demais. Muito obrigado, Jesus. Amém? Aplauda o Senhor porque Ele é bom. Não é... Às vezes a gente
fica com medo de falar certas coisas, e as pessoas acham que é sensacionalismo, né? Aquele negócio de, vai chorar, vai... Eu me lembro uma vez que eu finalizo aqui, pode se assentar, que eu estava endemoniado dentro da igreja. Crente, não sei se o apóstolo vai lembrar disso. E o diabo botou uma semente no meu coração e me usou para querer espalhar aqui dentro da igreja um sentimento ruim. E eu cheguei a falar mal do apóstolo, da apóstola, da administração. Ficava falando muito mal. Todo mundo faz isso, né, gente? Quem não faz? Mas eu estava muito falando, só conseguia enxergar as coisas ruins, né? As coisas que eu não queria concordar e entender. E aí, um dia, pastor, que hoje pastor Leandro Rocha, foi na minha casa e levou uma mensagem no celular do pastor Neil Barreto, ministrando num show do Trazendo a Arca. E aquilo me confrontou, e o Espírito desceu sobre a minha vida, me libertou, expulsou aquela semente do diabo no meu coração, expulsou, e eu vim aqui pedir perdão na frente da igreja. Eu não tenho problema com isso, graças a Deus, eu não tenho problema em reconhecer quando eu estou errado, não tenho, e isso como tem me aliviado. Eu falo com vocês, se você tem essa dificuldade, ora, peça ao Espírito Santo. No começo da minha caminhada, eu acampava no monte, pedindo a Deus só uma coisa, amor. Só isso que eu pedia a Deus. Deus me dá amor, preciso amar. E eu consegui ir a cada pessoa que eu não falava, cada pessoa que eu não tinha alguma desavença, e não tinha mais intimidade, não tinha mais contato, eu fui um a um e pedi perdão, às vezes dando certo. Eu fui pedir perdão a um rapaz que me deu um soco na cara, um jovem do mundo, fui na casa dele, quando ele me viu no portão, ele ficou com medo, eu falei, não, vem cá, porque eu quero te pedir perdão, e ele nem lembrava do que ele fez comigo. Ele estava embriagado, eu também, e ele me deu um soco na cara. E o diabo armou um laço para me tirar a vida dele, mas Deus deu o livramento para ele, deu para mim, eu não consegui. E depois de anos, se eu não me engano, 4 anos depois, eu fui atrás desse jovem porque o Espírito mandou. E a minha vida, eu tenho baseado nisso, em amar, em não julgar, e tentar, né, ajudar, agir mais do que falar. Amém? Quero agradecer, me dar aqui, posso fazer um momento do ofertório?